Boa noite para você ligado, você ligadinho aqui no nosso informativo Lobatense. Estamos chegando hoje, 19 horas, 13 de 8 de 2021, hoje sexta-feira 13. E como a gente sempre tem feito aqui, hoje também temos um convidado aqui. Boa noite, Henrique Chichoff. Oi, boa noite, Tadeu. Boa noite, pessoal. Então, hoje o Henrique vai tirar dúvidas nossas aqui sobre a questão de obras, construção, plano diretor e mais algumas outras que ele atuou e tem atuado também, né, na região aí, como engenheiro civil, é isso? É isso mesmo. Então você que tem sua dúvida aí sobre obras, sobre plantas, planejamento, essas coisas, pode mandar aqui para ele, depois a gente vai deixar o contato dele, quem precisar os serviços dele também, aí depois ele passa o contato pra gente aqui. Pessoal, a gente vai abrir aqui o nosso informativo Lobatense de hoje com algumas informações aqui. Como vocês podem ver, a gente fez uma enquete essa semana no nosso grupo lá do Facebook. Quais são as prioridades para a cidade de Monteiro Lobato, na sua opinião? Então, a enquete está lá, ela foi aberta ontem às 18h20. Então, corre lá no nosso grupo Utilidade Pública e dá o seu votinho, o seu pontinho lá. Lembrando que é um voto por perfil e o voto é auditável. Ou seja, você sabe quantas pessoas votaram e quem votou, que é muito importante aí para a transparência. E cada perfil só pode um voto. Se ele tentar votar de novo, ele desmarca o voto, ou seja, ele desvota. Pessoal, vamos falar aqui também sobre o curso de combate a incêndio rural, que vai ser nos dias 6, 7 de setembro, na Pousada Monteiro Lobato, na rodovia SP50, número 2001, no bairro da Vargem Alegre, horário das 8 às 17 horas, inscrição no Sindicato Rural de Monteiro Lobato, ou maiores informações 3979-9030 ou 3979-9039, o curso é gratuito. Uma parceria do Senar, Sindicato Rural de Monteiro Lobato e Prefeitura de Monteiro Lobato. E aqui também do Sindicato Rural de Monteiro Lobato, o curso de banana, manejo e tratos culturais, dia 26 a 28 de agosto, das 8 às 17 horas, no local Sítio Sete Quedas, na Serrinha. São seguidos todos os protocolos de distanciamento e higiene para a prevenção do Covid-19. Maiores informações 3979-1165, é uma realização do Senar, FAESP e Sindicato Rural de Monteiro Lobato. Bom, pessoal, e hoje aqui, hoje é sexta-feira 13. Justa sexta 13. Justa sexta 13, mas a gente vai trazer só boas notícias, hein? Então, nem sempre é coisa ruim. Inclusive, vou falar daqui a pouquinho duas notícias excelentes. Depois o Henrique também vai trazer boas notícias pra gente aqui. Vai estar debatendo sobre o assunto de obras na cidade, que é um assunto muito importante. Tem tido um boom na cidade, né? Tem um plano diretor aí. E a gente vai entender melhor um pouquinho sobre esses assuntos aí, porque a legislação aí, ela está regularizando alguns loteamentos, mas os novos loteamentos já não entram, né? Enfim, tem todo um trâmite lá que a gente vai discorrer ao longo do nosso programa de hoje. Você pode participar pelo nosso WhatsApp, 3979-4101, ou mandar sua mensagem aqui embaixo, aqui nos comentários, ok, pessoal? E a gente vai fazer só um release aqui sobre o sexta-feira 13, né? A superstição, ela foi relatada em diversas culturas datadas antes de Cristo. O número 13 tem sido mal interpretado desde há muito tempo. Em algumas culturas, ele pode ter sido considerado o número da sorte. Não há nenhuma evidência que o 13 tenha sido considerado o número de azar pelas culturas antigas. Muito pelo contrário. Muitos povos o consideravam um número sagrado. Para os egípcios, a vida era composta por 12 diferentes conotações, 12 diferentes estágios para que o ser humano alcançasse o 13º, que era a vida eterna. Existem histórias remontadas da mitologia nórdica. Na primeira delas, conta-se que houve um banquete e 12 deuses foram convidados. Na outra versão, a deusa do amor e da beleza, Frigga, que deu a origem à Frigadade, sexta-feira. Quando as tribos nórdicas e alemãs se converteram ao cristianismo, Frigga foi transformada em bruxa. Como vingança, ela passou a se reunir todas as sextas-feiras com outras 11 bruxas e o demônio. Os 13 ficavam rogando pragas humanos. Essa reza a lenda aí. Caramba. E mais uma história aqui para concluir hoje, né, a nossa sexta-feira 13. Diversas culturas consideram como um dia de mau agouro. Por exemplo, na tradição judaica, o grande dilúvio aconteceu na sexta-feira 13.
A morte de Cristo aconteceu numa sexta-feira, conhecido como Sexta-feira da Paixão. E também os marinheiros ingleses não gostam de zarpar seus navios na sexta-feira. Então, tá aí um pouquinho para você da Sexta-feira 13 da história que tem por detrás. Mas a gente tem boas notícias hoje. Boa noite, Francisco Godoy. Boa noite, Helena Chichoff. Boa noite, Angélica Prado. Minha filha. Na hora que você aumenta o som. Pessoal, então, apesar de hoje ser sexta-feira 13, a gente tem boas notícias para dar para vocês. Primeiramente, aqui é o número de vacinados em Monteiro Lobato. O número atualizado, a primeira dose é 3.171 pessoas e a segunda dose, 1.305. Total de doses aplicadas, 4.565 pessoas. Ou seja, o total de doses entre primeira e segunda dose já está quase somando todos os munícipes de Monteiro Lobato. E a faixa etária continua ainda nos 18 anos. Então, se você tem acima de 18 anos, procura o posto de saúde aí no horário de vacinação, leve o comprovante de residência, RG, aí você já vai ficar bem, vacinado e já imunizado contra essa doença aí que tem tirado nosso sossego, mas agora está quase que tudo meio que voltando ao novo normal. E também boas notícias também quanto ao raio-x, que estava aí quebrado, né? Semana passada aí, estava causando transtorno. Já tivemos a confirmação aqui que o raio-x voltou a funcionar e também que a dentista está funcionando às quintas e sextas-feiras novamente aí. Então, tá tudo funcionando. Para nós aqui, a sexta-feira 13 já começa só com boas notícias. E agora a gente vai dar então, vamos fazer as boas-vindas aqui ao nosso convidado. Muito obrigado, Henrique, por ter comparecido ao nosso programa, por ter aceito o convite. Obrigado pela participação e é muito importante discorrer sobre um assunto de grande importância para a nossa cidade. Pois é. Deixa eu me apresentar primeiro, né? Meu nome é Henrique Chichoff. Eu trabalhei na prefeitura há alguns anos atrás, né? Então, assim, eu conheço um bom tanto aí das dificuldades que a gente tem na cidade, né? E eu trabalho com engenharia há aproximadamente 30 anos, né? Eu sou formado há 26 anos e já trabalhei na iniciativa privada, já trabalhei na iniciativa pública, né? na área pública, né? E atualmente eu estou trabalhando na Urban, tá? Eu sou concursado e eu estou atuando lá na construção da linha verde, em São José. Bacana, é uma linha muito famosa, né? Vai melhorar bastante a mobilidade, né, e o transporte de pessoas, principalmente da Zona Sul, né, que é a área mais crítica, né, de São José na área de transporte, onde tem maior movimentação. E a linha verde é a primeira fase, né, e depois a ideia é que se expanda, né, mas aí são outros projetos que virão futuramente, né. Então eu estou fazendo a supervisão da obra, né, então a Urban foi contratada pela prefeitura para fazer a supervisão. Então a gente apoia a fiscalização, né? Existe uma construtora que foi contratada e a gente está acompanhando a obra, né? Que deve acabar aí lá para o fim desse ano. Bacana. E é muito importante essa interação das pessoas capacitadas no assunto, que serão tratados, no caso hoje, serão tratados legislação municipal sobre obras, né? O plano diretor de Monteiro Lobato, a acessibilidade, direitos e deveres dos munícipes nessa parte de construção civil, limitações da prefeitura. E nada melhor do que uma pessoa extremamente capacitada aí com 30 anos de carreira e também que atuou diretamente e indiretamente também no nosso plano diretor, ou seja, é uma pessoa que está por dentro do assunto. Isso, o plano diretor ele foi elaborado pelo IPT, né? A prefeitura conseguiu, né, uma verba, porque na época é um trabalho muito complexo de se fazer, né? E a prefeitura conseguiu, né, junto ao governo do estado, trazer o IPT. Zero, né? Começou do zero. E assim, existe uma série de regras, né, para você elaborar um plano diretor. E ele é um plano participativo, né? O plano diretor, o próprio nome já diz, né? Ele é um plano, ou seja, um planejamento diretor, que ele direciona a cidade
para o que ela quer ser futuramente, né? Para onde que a cidade pode crescer, né? Pensando sempre na urbanização, né? E, e uma série de todos os riscos que tem na cidade. E o plano diretor de Monteiro Lobato é modelo, viu? Foi uma coisa muito bem feita. Ficou top, né? Ficou muito bom. Principalmente pela presença do IPT, né? E a gente acompanhou, né? O seu Andrés, né? O Serux, né? Na época, era vice-prefeito. E a gente foi acompanhando. Assim, eu posso dizer para você, a maior dificuldade que a gente tem, inclusive entra aqui no item que a gente falou, né? Sobre direitos e deveres, né? Não que seja um dever, mas beira um dever. É a participação pública sempre nessas coisas, né? A gente tinha bastante dificuldade de trazer pessoas para participar. E aí o plano ia andando, né? Ia sendo desenvolvido. E assim, a prefeitura também, ela tem que fazer ela tem que bater tambor lá, fazer fanfarra para as pessoas saberem o que está acontecendo, né? E para elas chegarem, participarem. Então sempre teve muita reclamação que, pô, mas o pessoal não participou direito, era pouca gente, né? Mas eu acho que foi muito bem desenvolvido, sabe? Com certeza. Vamos dar uma boa noite aqui pro pessoal que está chegando. O Kelsey Pancione, boa noite. E o Edgar Santana, boa noite para vocês também. Vamos responder aqui, antes de entrar na pauta aqui, vamos responder a pergunta. Francisco Godoy pergunta, como que ficou a área do plano diretor no bairro do Souza? Então, o bairro do Souza, eu vou falar o que eu lembro, né? Porque eu também saí da prefeitura já faz alguns anos, né? Mas o bairro do Souza, na verdade, virou um corredor de área urbana desde da estrada, da rodovia SP-50, até chegar aqui no... Pra cima da Baiana ali, né? Ele vai até o sítio do João Dias. Até o João Dias. Até o sítio que é do meu pai, lá que é da Neuza, né? Uhum. Meu pai vai sair de lá, não sei quando ele tá lá, né? Tá preocupado lá com a Covid e tal, certo. Mas até ali é área urbana, né? E assim, as coisas também não acontecem por magia, né? Agora é área urbana, mas cadê meu asfalto? Eu tenho direito, eu pago o imposto, né? Só que assim, precisa de recurso, né? Sim. Tipo assim, seria uma regularização antecipada, seria tipo, você dá condição para que o asfalto venha futuramente, mais ou menos isso. Toda a infraestrutura que seja urbana, né? E só que assim, e aí você valoriza os imóveis também. Então eu vou dar um exemplo ali, né? Logo que a gente sai da SP-50 e entra na estrada municipal, ali tem uma série de lotes, né? Que aquilo ali foi um loteamento irregular, né? A testada dos terrenos é voltada para a estrada, né? Existe uma área que chama não edificandi, né? Que é em latim e tal. É um recuo, né? Que teria que ser dado. Se eu não me engano, estrada municipal, do eixo da estrada tem que ter 15 metros sem construção. De recuo. De recuo. E a gente vê muros na beira da estrada. Nem acostamento tem. E qual que é primeiro que isso está irregular. Aí fala, mas se está irregular, por que não foi fiscalizado? Né? Porque falta fiscalização, não tem estrutura suficiente. Né? E as coisas vão acontecendo. E isso não aconteceu de uma vez. Isso aí é histórico, são dezenas de anos, né? São décadas, né? Sim. Beleza. E você como elaborou, né, boa parte, ajudou, acompanhou praticamente, se não a maior parte, se não todo o projeto aí do plano diretor, explica pra gente um pouquinho o que é o plano diretor. Muita gente fala, nossa, esse plano diretor, eu não sei exatamente o que é. O que é? O que é? Explicando em miúdos, assim. Então, o plano diretor primeiro, é consultado qual que é a vocação da cidade, né? A vocação estabelecida de Monteiro Lobato é ser uma cidade turística, né? Uhum. Contudo, Monteiro Lobato não vai trabalhar só com turismo, né? Tem outros tipos de produção e tal, principalmente produção agropecuária, né? O estudo, né, de onde é seguro a cidade crescer, né? Tem lugares que tem área de preservação ambiental e aí você... Não pode mexer de jeito nenhum. Área de preservação permanente, né? Você não pode mexer de jeito nenhum. Área de preservação ambiental,
você tem que ter autorização da CETESB. Ah, você consegue mexer. Consegue, consegue. Você pode construir, por exemplo, condomínios rurais, e você pode, Entendi. né? Mas, assim, tem os caminhos. Quem conhece esses caminhos? Normalmente são arquitetos, né? Urbanistas, engenheiros civis, né? Ou outros engenheiros, né? E que podem estar apoiando nisso. Se você tem uma área e você simplesmente divide em lotes e vende, você está contra a legislação, né? Entendi. Teria que regularizar primeiro. Teria que regularizar, você tem que prover infraestrutura, você tem que ceder área verde, né? Ceder área verde não, tem que ter área verde que vai virar área pública, né? Tem que ceder área institucional. Saneamento, né? Por exemplo, eu vou lotear lá um canto lá, que não tem nada. Um morro lá. E você tem uma estradinha que chega até lá. Um morro. Pega um morro aí. Tá, então você tem que ver a parte ambiental, né? E aí tem que pensar também, isso é viável você fazer. O dono da gleba, ele quer ganhar dinheiro, ele quer vender para ganhar dinheiro. Mas ele está criando uma estrada nova. O município vai ter que cuidar e vai tirar dinheiro de onde para cuidar daquela estrada? Ah, não, mas a turma que vai pagar o IPTU. Mas o IPTU que a turma paga ali, paga a estrada? Não paga. Tem que botar tudo na ponta do lápis. E o loteamento, ele tem que ser asfaltado, ele tem que ter saneamento básico, tem que ter drenagem de águas pluviais, tem que ter infraestrutura elétrica, né? Você tem que, né? Então, e assim, quando se divide a revelia, você gera um problema social enorme, né? Aquelas pessoas ficam desamparadas, né? Quando vai reclamar, não tem pra onde correr, né? Não, aí não tem, a prefeitura não consegue atender, né? Eventualmente pode ser que um dia consiga, né? Então, assim, a gente precisa cuidar. Quem vai comprar o terreno, eu sei das dificuldades, né? Puxa, mas eu não consigo comprar um terreno com toda a infraestrutura, é muito caro, né? Aí começa a crescer, né, o problema, né? Aí o problema de desigualdade social e tudo, né? Era para todo mundo ter facilidade, né? Mas aí quando você paga muito barato num terreno, aí você não tem escritura, não tem registro, não tem nada, fica aquela coisa. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento, né, com essas situações. E acontece aqui nessa via que a gente está, né? Aqui, essas casas que tem a testada virada para a estrada, né? Uma estrada municipal também, né? Todas deveriam ter recuo, deveria ter sido providenciado o esgoto, né? A água, tudo tem que ter, né? Então, a partir do momento que não tem, fica complicado. Né? Você não tem urbanidade, né? Então, isso aí é uma das coisas que eu sempre bati lá, mas para você cuidar disso de verdade, você tem que ter estrutura, né? Tem que ter uma boa estrutura técnica de fiscalização, né? Mas eu não consigo ter essa estrutura porque a prefeitura é pequena, o município não tem condição. Então a gente precisa que as pessoas elas se comportem como deve um cidadão. Pare de criar loteamentos irregulares, pare, né? Mas daí vai faltar, né? A gente precisa de imóveis, as pessoas estão se casando, os nossos filhos estão crescendo, a gente precisa comprar. Você vê, é um problema bastante complexo, né? A solução disso tem que ser muito bem estudada, é um negócio negócio complicado. Bem grandioso, né? E a gente estava falando do plano diretor, né? Então, o plano diretor, ele envolve a parte de geologia, né? Então tem uma determinada região, não só a parte ambiental, né? Mas você tem lá uma região que tem escorregamento de cascalho, por exemplo. Você não pode construir lá, é muito perigoso. Você até pode construir, mas você não pode criar um loteamento. Mas eu posso construir uma casa lá? Pode, desde que você tenha um técnico, um engenheiro, por exemplo, que vai fazer um estudo prévio e você vai estruturar aquilo para que fique ali, né? Senão, aí não dá, né? Bacana. E hoje, por exemplo, no atual plano diretor, você acha que precisa de alguma coisa para melhorar nele? Você acha que tem alguma coisa que pode ser melhorada nele? Se você acha que tá bom, só falta botar... Não, o plano diretor, ele é vivo, né? Assim como o município, né? O município mudou a administração, né? Então,
pode acontecer da visão de um prefeito ser diferente do outro, né? O foco de um pode ser diferente do outro. Mas, então, assim como o plano diretor, nós temos o plano diretor de turismo, né? Também. Então, assim, a cidade, por isso que ela tem que ter um alinhamento muito bem feito entre população, vereadores e o executivo, né? Para que ela não comece um caminho, eu vou começar outro, eu vou por ali. Tem o máximo de alinhamento possível, né? Tem que ter muito alinhamento para que você não perca e o desenvolvimento seja contínuo, né? Então, o plano diretor, ele é para ser revisto todo ano. Entendi. Todo ano. Você tem que... Será que está atendendo? Para onde está crescendo a cidade? Será que realmente eu estou obedecendo o que tinha sido planejado? Estou obedecendo. Ótimo. Não estou obedecendo. Tem que ver por quê. Por que eu não estou obedecendo? O que aconteceu que eu não estou conseguindo seguir isso aqui? Isso é negativo? É positivo? Ou é positivo? Pô, então vamos mudar o plano diretor. Sim, vamos se adequar, né? Vamos nos adequar. Tem que ser assim. Exatamente, né? Perfeito. Uma pergunta aqui do Edgar Santana. No caso, ele está relatando aqui. As estradas Vereador Ambrósio Datti, conhece? Conheço. Ele informa que ela é pública e tem uma porteira no meio do morro. Como proceder nesse caso? Seria passagem de servidão nesse caso, né? Ninguém pode impedir a passagem se você tiver um terreno em algum lugar, ele não pode ficar isolado, né? Ele não pode ficar isolado, você tem que ter acesso. Então, por exemplo, se eu for lá e botar a porteira lá, ninguém passa mais. Tá errado, né? Tá errado. Aí tem que acionar a prefeitura, Ministério Público. Entendi. Tem que... Porque assim, a pessoa tem o direito de passar, sim. Passagem de servidão tem muito aqui, né, na nossa região, né? Se você vê bem, quase todas as estradas rurais é uma passagem de servidão. E acaba virando... pode chegar um momento que ela acaba virando uma estrada pública, né? Uma estrada municipal. E aí é mais uma estrada para a prefeitura cuidar, né? Entendi. Eu lembro, quando eu estava na prefeitura, que o seu André falava que Monteiro Lobato tinha mais de 300 quilômetros de estrada de terra, né? De estradas municipais para cuidar. Gente, isso é muita coisa. Eu li, alguém escreveu num grupo aí que é mais de 400 né? Então... Daqui em São Paulo dá mais ou menos 170 quilômetros, 150, 170. Cara, é muita coisa, Dá umas 3, 4 vezes indo daqui em São Paulo? Dá. Isso aí. Se a prefeitura fosse uma prefeitura rica, já ia ser difícil, cara. Então, assim, a gente tem que ter paciência. Eu não estou defendendo prefeitura, mas assim, eu só quero falar, não é fácil, né? Tem muita gente que lembra de outros tempos, né, de outros prefeitos, e fala, não, aquele prefeito mantinha tudo assim, tá, mas às vezes a pessoa, ela viu só a realidade dela, né? Talvez não tivesse tanta estrada municipal, né? Em algumas décadas, talvez né? A gente também não tinha tanta informação, né? Também, porque naquela época não tinha. A gente tem nossos ídolos, né? A gente, às vezes, admirava tanto, né, que não enxerga. Isso acontece. É isso aí. O Edgar Santana, ele pergunta aqui, tem sim, cada cidadão fazer sua parte para melhorar Monteiro Lobato, é isso aí. Ele pergunta assim, por que tem essa porteira no meio do morro? Então, como o Henrique já explicou, né? Como é uma passagem de servidão, enfim, se tiver loteamento, moradia pós essa porteira, é que ele explicou aqui, aí já é um problema, né? Mas que às vezes, o que pode acontecer? Por que o cara colocou uma porteira? Porque de repente ele tem boi lá, né? O terreno dele é dos dois lados, ele tem boi no pasto, ou que ele, para não ter a porteira, ele teria que cercar, né? Dos dois lados e... Mas vai ter que fechar do mesmo jeito, né? Porque aí corta a transversal, né? É complicado, mas acontece. Eu não sei o detalhe lá dessa porteira e tal. A Ambrósio Datti é pública? Ela é municipal? Você sabe, não? Olha, eu acho que é sim. A Ambrósio Datti é onde fica a ponte Ambrósio Datti. É isso mesmo? Eu não tenho certeza. Acho que sim, também não tenho certeza. Então, realmente, lá tinha um proprietário que tinha uma gleba enorme, né? E a estrada passa E aí, às vezes, começa a dividir para os filhos, aí os filhos dividem para os netos, e é tudo muito grande, e aí tem um da família vai lá assim, mas eu não quero nem morar aqui. Aí ele pega e divide lá em 10 lotes e vende. Sim. Acaba virando uma vila. Entendi. Né? E sem controle. O município precisava controlar isso, né? Precisava fazer um loteamento correto. Né? Será que suporta? Né? Quais que são os impactos disso? Né?
Não é fácil, não. Fazer um planejamento, né? Tem que planejar. Beleza. Vamos lá. Quais são os principais temas quando se fala em legislação municipal e as obras no município? Então, gente, eu saí da prefeitura já faz algum tempo, né? Mas até onde eu saiba, a legislação de Monteiro Lobato, ela continua a mesma, a Lei 1001, que é o Código de Obras de Monteiro Lobato. Infelizmente, esse Código de Obras, ele é muito falho. Ele falta informação, ele é antigo. Ele para atender outra realidade, seria? É outra realidade. Cara, então assim, precisava, o problema assim, mas você trabalhou na prefeitura lá, você ficou alguns anos na prefeitura, por que você não conseguiu? Eu não consegui corrigir isso. Quem corrige a lei não é a prefeitura, né? O legislativo é o executivo, eu tinha uma vontade de bolar algo, né? Então assim, mas é complicado, a gente não tem corpo técnico para fazer isso, né? Tá. Mas assim, a gente pode copiar. Por que não copiar? Né? A gente pega uma cidade parecida com Monteiro, né? Tem uma cidade, por exemplo, uma cidade muito maior é maior que Monteiro, Santa Branca, por exemplo. É uma cidade rural, né? E assim, tem muitas características que são parecidas com Monteiro Lobato. Pega a legislação de Santa Branca, senta numa sala, pra nós, né? destrincha, adapta para Monteiro Lobato. Né? Na época, o que eu quis fazer? Existe uma legislação estadual, que é da vigilância sanitária, que tem tudo que a gente precisa para resumir praticamente tudo. E poderia ser implementado. Aí eu falei, mas aí a gente vai ter que copiar e adaptar tudo. Falei, a gente não podia criar uma lei dizendo que o que vai reger as obras em Monteiro Lobato é a legislação estadual e a legislação tal da vigilância sanitária. Só que daí não pode fazer isso. Você tem que criar um código próprio, né? E aí você precisa de muita dedicação para você criar isso aí, né? Então, assim, tem muita falha no código de Monteiro Lobato. Por exemplo, não tem taxa de ocupação, né? Tem recuo. Recuo tem. E o pessoal não obedece nem o recuo. Eu tive problemas sérios na prefeitura e pedir, né? Não pode. Inclusive, obra que tinha engenheiro responsável, tudo, e estava irregular. Aí o pessoal falava em direito adquirido. Eu falei, mas então me apresente a legislação que fala sobre direito adquirido, que tudo certo, né? Que daí vai estar tudo certo. Só que isso não existe. Sim. Tá? Esse direito adquirido. Não existe direito adquirido. Então, assim, se você está fazendo uma reforma de vulto, você tem que adaptar a legislação atual, né? Fora isso, nós temos o plano diretor que está dizendo isso aqui é a área de inundação, aqui é não sei o que. Você não pode fazer isso. Nossa, eu fui aí, fui escrachado. Perseguição política, não sei o que. Então, assim, uma loucura. O pessoal fica louco e não quer fazer a sua parte. Acostumado, né? Senão fica ver igual São Paulo, né? Toda época da chuva a gente vê as casas, as ruas alagadas, carro alagado, enchente. Chega num ponto que acontece isso. Tudo por causa da falta de execução correta do plano, né? Diretor deles, né? Aí tem muita gente que fala assim, mas por que eu tenho que fazer isso aqui? Olha ali, aquele cara, o telhado do cara tá no meio da rua. E a gente tem, cara, no centro, né? Casa nova, casa... Não posso dizer que é de rico, é casa boa, né? Casa muito boa, que o beiral da casa está invadindo a rua. E aí você fala, por que esse cara não fez direito? Por que não deixou recuo? Quem é o responsável técnico? Não tem nada, sabe? Aí não teve aprovação pela prefeitura, mas a prefeitura, por que não fiscalizou? Porque não tinha como fiscalizar. E às vezes o fiscal vai, ele é xingado, ele é ameaçado. E aí ele fala assim, eu não vou voltar lá. Não, mas você tem poder de polícia. Cara, aí, pelo amor de Deus, né? Precisa disso? Né? Todo mundo conhece todo mundo. Caramba, né? Vamos fazer o certo, né? Puxa vida. Beleza. No caso, quais as maiores dificuldades que Monteiro Lobato possui nessa área
tanto essa atualização quanto essa fiscalização. O que acontece? Eu estava lendo o que a pessoa escreveu e eu dei uma viajada agora. Tudo bem. Ele estava falando de Santa Branca ali. Ele tá falando aqui. Olha lá, em Santa Branca, cada cidadão cuida da sua cidade e Monteiro Lobato está dizendo que não. Ele acha que as pessoas não sabem que Rios é da Marinha. O Edgar Santana está comentando ali. É o item 7 aí da pauta. Ó, quais as maiores dificuldades que Monteiro Lobato possui nessa área? Então, primeiro, Monteiro, eu não sei porque mudou a administração, né? Eu não sei como está tratando agora. Eu sei que a prefeitura tem bastante dificuldade por ter pouca condição financeira, né? Mas no final do ano passado, eu fui chamado para a prefeitura, que eu prestei concurso, né? Eu já tinha prestado concurso, já fiz um bom tempo. E aí em dezembro chamaram. Só que por causa do salário, cara, não teve como. O salário é muito, muito baixo. Para um engenheiro, não tem condição. E aí eu declinei, né? Como falei, eu estou trabalhando na Urbão hoje. Cara, não tem como você abandonar um... Olha, mesmo... Só para ter uma ideia, um serviço que eu pego, um serviço pequeno que eu pego, num mês, é o salário que a Prefeitura de Monteiro Lobato paga para o engenheiro, tá? Isso, estou falando do ano passado, tá? Eu não sei como está agora. E aí fica muito difícil você trazer um bom profissional, porque se vier alguém de São José, praticamente o salário vai na gasolina. Praticamente. Fora, a gasolina tá um absurdo de cara, né? E, cara, o cara ir voltar de carro complicou. Em Monteiro Lobato, você tem pouquíssimos profissionais. Ônibus, né? Condução pública também tá bem, cara. Se ele vier de ônibus ainda pode... Mas assim, não sobra praticamente dinheiro para ele fazer compra no supermercado. É muito pouco, é bem complicado. Precisava arrumar isso, né? Existe um piso estabelecido, federal, né? Existe uma lei federal e tal. Mas assim, as prefeituras menores e empresas menores também acabam não conseguindo. Não dá, né? Não consegue pagar aquele piso, né? Devia ter uma faixa, né? Aí, eu não consigo contratar um engenheiro sênior, né? Com 30 anos de experiência. Porque o cara quer um salário, né, justo para a experiência dele, a responsabilidade que ele está assumindo, né, a produtividade que ele vai ter, né, e a desenvoltura que ele vai ter, ele quer um salário melhor. Tudo bem, eu não consigo pagar, mas eu posso pagar menos para um engenheiro mais novo. Mas também não pode ser novo demais, porque senão ele vai chegar na prefeitura e o que eu vou fazer? Não vai saber resolver muita coisa. Não vai conseguir resolver, principalmente que na área pública tem uma série de regras que tem que ser cumpridas, procedimentos e tudo que um engenheiro sem experiência não vai conseguir. A gente fala engenheiro, porque eu sou engenheiro, tá? Mas pode ser arquiteto também, tá? Na verdade, existe o CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, eles aconselham que só tem arquiteto. Mas eles estão puxando sardinha para eles, né? Entendi. Pode ser tanto engenheiro quanto arquiteto. Bacana. O Francisco Godoy, ele comenta aqui, ó, ele concorda quando chove, cai aquela aguaceira caindo na cabeça da gente, falta coerência. Acho que ele tá falando do telhado lá, né, que fica mais exposto. Aí isso, tem bica, né? No centro, principalmente, né? O centro é muito antigo, né? As casas, elas são construídas, né, na beira da testada da casa, né? E muitas não tem calha, né? E aí cai a água e tal. Fora que aquela área da Praça de Baixo, ela é uma área de altíssimo risco de inundação, né? Então ali, e o que acontece? Cada vez mais está sendo construído, não só em volta da praça, mas em volta da praça e tudo mais. Está fechando, né? Está fechando. Quando você fecha, o que acontece? A água que cai da chuva, ela corre superficialmente, o solo não absorve. O que você gera? Vai gerar futuras inundações. Você gera excesso de água, o sistema de drenagem ali não comporta, aí o rio, né, já está cheio demais, já está vindo um monte de água, às vezes tromba d'água, às vezes, vários rios contribuindo, o rio tá estrangulado, né? Bairro que fica na beira do rio, você estrangula. O rio não é só onde tem água, o rio tem que ter 30 metros para cada lado, né, que não se pode construir, que é o mínimo para o rio respirar. A água, ela expande, então você tem todo um ecossistema ali que precisa ser respeitado. Quando ele não é respeitado, o que acontece? Quando enche, o rio não tem para onde espalhar. O que acontece? Ele sobe, né? E aí, se você fica impermeabilizando o solo, a água cai de uma vez, inunda tudo, né?
E assim, as pessoas, no plano diretor, tá dizendo isso tudo, né? E é assim, isso tem que chegar nas pessoas, porque assim, eu falo, porque eu conheço da área e tal, mas tem muita gente que não faz ideia, sabe? Não, Sim. e isso tem que chegar nessas pessoas que não fazem ideia, Uhum. né? Chegar de uma maneira simples, talvez com uma cartilha, Uma cartilha. né? Uma cartilha, mas isso tem que ser cobrado também, né? Não, senão a pessoa lê a cartilha, mas o meu vizinho tá fazendo assim, mas eu não tenho dinheiro. Então a gente precisa, eu tava falando, né, para você, a gente, como o município não tem muito recurso, a gente precisa trabalhar com o quê? Com criatividade. Criatividade, respeito, né? Um com o outro. De E aí a gente repente, chega até lá. fazer algo na escola, para as crianças levar para os pais. É, Porque às vezes, também. às vezes os pais olham ali no caderninho da criança. Nossa, filho, está discutindo sobre ali obras, sobre essas coisas de construção ali, está ensinando ali educação ambiental ali, né? Que nem você está explicando aqui da questão da filtragem da água naturalmente ali, que se fechar tudo, cada vez mais fica difícil de ocorrer e vai acabar encontrando com o rio, em vez de ir para o rio, acaba encontrando, inundando, porque já de vez em quando já inunda fácil ali, né? É, Então justamente. agora, quer dizer, aumentou ainda mais, vai só aumentando, né, as possibilidades de... O risco é muito grande, então tem que ter um controle maior. E aí, assim, tem que, mas assim, se partir do cidadão, é a melhor coisa, porque a prefeitura tem dificuldade de fiscalizar isso, né? E às vezes quando vai ver, já foi, né? Aham. E assim, o que pode ter maior problema é uma fiscalização da Polícia Ambiental. Aí, Que a Polícia Ambiental, ela chega, ela te notifica, ela te dá um prazo para demolir. entendi. Se ela descobrir, a gente sabe de pessoas aqui no Sousa, inclusive, que já perderam a casa, sabe? E principalmente porque desafiaram a polícia. Mas estava errado né? também, né? Tava errado, né? E assim, tem gente assim que consegue uma licença para alguma coisa e aí ela faz aquilo ali e mais algumas outras coisas. E aí fica por isso mesmo, sabe? Então a gente tem que ser honesto conosco mesmo, né? Ele escreveu ali que ele sabe que é 50 metros, o Edgar, é para nascente, tá? Então ali no Alpes do Nascente. é, No Rio é 30. Rio é 30, tá? No Alpes do Buquira tem uma nascente. Então ali é 50 metros ao redor de raio, círculo. um É um círculo. círculo, né? E depois tem um ribeirão, que dessa nascente, que ele está canalizado, né? Há muitos anos, ali embaixo da rodoviária, passa um rio, né? Que cruza a cidade inteira, Sim. né? Então, é uma baixada ali, né? Aí você fala assim, mas não pode construir, como que... Isso é histórico, isso é do passado, já foi, agora Sim. ninguém vai demolir a cidade inteira, Claro. né? Mas assim, os novos, né? Alpes do Buquira... Pode se adaptando, né? Alpes do Buquira foi um loteamento irregular, né? E assim, teve muita gente que comprou em volta da nascente. E aí, só que ali tá embaixo do nariz, né? Do executivo, das autoridades, né? E aí deu muito problema. A época que eu estava na prefeitura ali deu Acho que foi o bastante mais problema. que deu, né? Um dos que Maior. deu mais problema. Beleza. Cara, para provar, aquelas casas do CDHU lá no São Benedito, cara, foi difícil, cara. E a gente trabalhou com o CDHU, né? Trabalhou a prefeitura junto, né, com eles para aprovar, mas assim, eles vieram muitas vezes, né, porque lá também tem veio d'água. Monteiro Lobato tem veio d'água em tudo quanto é lugar, né? Então, realmente é bastante restrito para você fazer loteamento aqui. E ali é tudo certinho. Aliás, acho que é o primeiro lugar que foi construído Do zero, né? do zero regular. É o primeiro. Nem Vila Esperança foi, né? Foi feito com dinheiro público, né? Foi do Estado? Foi do Estado ou foi federal? Acho que não lembro. Eu não sei, porque foi antes, faz Eu tempo. acho que foi do Estado. Mas ali também não estava regularizado. Não, né? Foi todo um processo. O né? primeiro foi o do CDHU lá de São Benedito. Bacana. E sobre aquela parte ali daquela morro ali que o pessoal tá fazendo aquela rampa de voo lá, tá por dentro? Tá acompanhando? Não, esse eu não. Eu vi só que o prefeito publicou, né, que estava fazendo manutenção lá Fazendo e tal. manutenção, Isso então. para turismo, isso é muito importante, né? O pessoal tá bravo, rapaz, com relação, não com a atual gestão, mas com a anterior aí, lá atrás. Parece aí que tem município que tá reivindicando que parece que foi doado um terreno, tem documentação de cartório que foi doado para eles construir, daí depois agora tá embargado, parece que é ambiental lá, ainda não tem nada certo.
E tá um rolo lá, rapaz. Ah, eu não Então, é sei isso que dessa história. os munícipes estão bravos aí, mas vamos aguardar aí, que a gente tá aguardando a resposta da prefeitura para dar mais informação, mas o pessoal tá bravo com relação a isso, sabe? Que, não construiu casa, mas vai construir uma rampa lá. Só que é casa e rampa, que nem você tá explicando. Para fazer casa tem que ter toda uma estrutura, uma infraestrutura, tem que ter todo um trâmite, né? E para fazer a rampa, como você não vai morar, você não vai ter nada, você não vai precisar de nada assim de moradia. O impacto é muito menor. Muito menor. Então já libera direto, né, praticamente. O Rafael Moreira pergunta aqui, ó. Boa noite, Rafael Moreira. Há alguém da prefeitura que oriente o pequeno proprietário a fazer o registro do CAR? Eu vou responder, depois o Henrique responde. O atual administração do Edmar, ele conseguiu para Monteiro Lobato o mesmo sistema modelo de São José dos Campos, que é o ponto rural. Inclusive, hoje mesmo a gente postou no grupo. Parece que já está no prazo aí de não só o CAR, né? Mas também o CCIR. Acho que é isso que fala, né? CCIR também tem que fazer a declaração lá. Então, Rafael, você pode estar procurando lá o ponto rural de Monteiro Lobato, salvo engano aí, acho que não tem custo nenhum lá. Você pode estar procurando lá que eles vão te orientar certinho aí, tá bom? No caso, quantos metros dá o mercado posto de gasolina? Quem tem o documento desse terreno em cartório? O pessoal que está comentando que ele supostamente teriam esses documentos aí registrados em cartório, mas precisa ver a validade, tem todo um trâmite aí que a prefeitura está levantando, a Câmara também. Depois a gente volta com mais detalhes. Aí, se você quiser responder do Rafael, depois tem outra pergunta. Quer responder? Então, no caso, alguém da prefeitura que oriente o pequeno proprietário a fazer o registro do CAR? Então, teria que procurar o pessoal de meio ambiente lá. Na época que eu estava lá era o Bruno Mancilha, lembra dele? Ele que fazia ele fazia para os pequenos, né, proprietários e tal. Depois de um tempo, o Bruno saiu da prefeitura e ninguém assumiu na época. Teve um problema, teve aquela secretária que faleceu, né? E assim, ficou bem complicado. Depois entrou a Graças, né? E assim, aí eu já não sei dizer, porque eu fiquei bem em obra mesmo, né? Entendi. Mas é o Eder, que é o secretário? É o Eder, Edivaldo. Então, acho que teria que procurar o Eder, cara. Ele sabe responder isso aí. Pode procurar o secretário Eder também, Rafael. Mas, na dúvida, o ponto rural com certeza vai te resolver. Fica onde isso? Ponto rural, se eu não me engano, fica na rodoviária. Salvo engano aí. A última vez que eu vi estava na rodoviária. Se não mudou, foi inaugurado na rodoviária, onde que era o acesso a São Paulo. É lá mesmo. Aí tem um monte de serviço para o produtor, o empreendedor rural lá. Muito bom, viu? Bacana. Nota 10. Precisava mesmo ter um sistema desse aqui pra gente aqui, gratuito. O Edgar Santana, ele pergunta aqui, quantos metros dá o mercado e o posto de gasolina do Rio? Mas é o que a gente está falando aqui, são obras antigas, né? Não tem como demolir a essa altura do campeonato, né? Você teria que só, por exemplo, na legislação de Monteiro, fala que todos os imóveis devem ter recuo de 4 metros, se não me engano é 4 metros, frontal. Então, assim, mas lá nenhum tem, né? Só que se você fizer uma grande intervenção na sua construção, ou demolir para construir outra, ela vai ter que ter um recuo, né? E assim, muito complicado, porque as pessoas não queriam deixar recuo, porque o lote é pequeno, ou porque ela queria construir um monstro de um negócio e não queria deixar recuo. E assim, fica uma brigaiada, sabe? Eles desafiam mesmo o Poder Executivo. E aí você vai... um bom exemplo disso é o dentista. Como chama o dentista? Tamarrana. Eles fizeram um projeto super legal. Você viu onde que eles construíram novinho? Fizeram um baita de um recuo lá, legal, hein? Então, porque foi uma arquiteta que fez o projeto, né? Eles procuraram a prefeitura, na época eu trabalhava lá, eu orientei, olha, tá aqui a legislação pede que você coloque um recuo. Tinha uma construção velha lá, né? Eles demoliram e construíram nova. Eu falei, olha... A velha estava bem perto, né? Se você vai fazer uma pequena... a velha estava bem perto da calçada. Se você vai fazer uma construção nova, totalmente nova, não é uma pequena reforma fora aqui, tal, você tem que obedecer essa legislação. Então você tem que colocar recuo aqui, tem que ter recuo de 1,5 metro de cada lado, tal. Eu sei que tem umas falhinhas lá, mas são mínimas. Mas aquilo lá é um exemplo. Como que dá para fazer o negócio direito? Vamos fazer recuo, gente. A gente vai ter uma cidade mais agradável, né, mais ventilada,
com, né, uma cidade bonita, se é para ser uma cidade turística, isso leva muitas décadas para você falar, mas até ter, né? E é na chegada da cidade, né? Teve um prédio, esse é um exemplo, tá, que eu queria dar, então que sirva de exemplo para todo mundo, né, essa construção que o dentista fez. Agora, teve um prédio que foi demolido lá que virou a igreja, né? Virou a igreja. Ali na descida ali da padaria? Então aí teve uma comoção, né? O pessoal, mas esse prédio tinha que ser tombado como patrimônio e tal. Só que não era uma construção antiga, né? Mas ela não tinha características arquitetônicas, ela tinha um valor sentimental só, né? Então é complicado. Aí o proprietário, junto com o Poder Executivo e tal, deveria providenciar um tombamento daquilo lá. Mas não era interesse do dono. O dono queria vender, né? Entendi. Vendeu. E a igreja foi lá e modernizou, né? Aí fez certinho, né? Também com recuo. Olha, eu vou te falar, foram as pessoas mais educadas que já me procuraram na prefeitura. Foram as pessoas que mais se preocuparam em fazer tudo nos mínimos detalhes de ser correto. Eu fiquei admirado. Pessoas muito legais. E eu não sigo aquela religião, mas isso não tem nada a ver, né? Mas foram pessoas muito corretas que fizeram além. Por exemplo, um belo dia ele chegou lá e falou: eu vim trazer uma solicitação para demolição. Falei: não, mas já está no seu projeto. No projeto já tem, você já tem alvará, não sei o quê. Não, mas é que a nossa igreja, ela constrói em várias cidades, tá? E tem cidade que pede. Então eu já fiz aqui um documento que beleza. informando, né? Porque eu vou fazer barulho. Então, e aqui está dizendo todas as providências que eu vou tomar, né, de segurança e tal, o horário que eu vou trabalhar, tá? Eles fizeram mutirão lá. Eu achei legal pra caramba aquilo lá. Legal. E aí eles apresentaram mais documento do que precisava. Então foi bem legal, né? Beleza. E no caso aqui, ó, a gente está comentando sobre o crescimento desordenado e também as questões da legislação. Você quer falar um pouquinho sobre acessibilidade? Então, a acessibilidade, existe uma lei, né? A acessibilidade é uma norma, né? É a norma NBR 9050, né? Para quem tiver interesse, é muito legal de se aprender sobre acessibilidade, né? Então, e virou lei há alguns anos atrás, né? NBR 9050, se você colocar lá no Google, NBR 9050, você vai achar, inclusive existem diversos manuais que são feitos baseados, então tem vários municípios, né, que adaptaram para ficar mais simples para o leigo, né, e mais para a necessidade da cidade. Então, assim, aí você pensa assim, puxa vida, como é que eu vou ter acessibilidade? Eu vou falar aqui do bairro do Souza, né, que era uma vila que foi crescendo devagarinho e tal. Como é que eu vou ter acessibilidade? Uma pessoa, né, um cadeirante, por exemplo, né, ele só consegue andar na rua, no meio da rua, né? Ele não tem como andar nas calçadas. Você tem calçada de 10 centímetros aqui, que é só a guia. Você tem degraus absurdamente... Mas isso é em todo lugar do Brasil, tá? Então, porque fica parecendo, né? Você tá só falando de Monteiro, mas no Brasil inteiro tem esses problemas, né? É porque é tudo antigo, né? Tudo muito antigo e tal. Mas assim, a gente tem que... Quando você vai construir, você já tem que pensar nisso. Eu tenho que fazer... Isso a gente chama de calçada segura, né? Eu vou fazer uma calçada que ela tem uma rampa suave. Eu vou harmonizar a minha calçada com a do meu vizinho, né? E cada proprietário tem que cuidar da sua própria calçada. Inclusive, isso é uma das coisas, eu até vou emendar aqui, que eu não sei como ficou. Mas, se você pega um loteamento que está na beira de uma estrada municipal, que agora virou área urbana, e o muro do cidadão está na beira da estrada, e aí o que acontece? Cresce mato, ou não, ou é uma fazenda, né? Só que é uma fazenda que agora está em área rural, em área urbana. Quem é que cuida da limpeza da beira do terreno? Né? A gente só, né, pela tradição, a gente espera que a prefeitura vá lá e limpe. Só que pelo código de postura, né? Quem tem que limpar a sua calçada, quem tem que cuidar da sua calçada é o proprietário. Tá. Então isso é outra coisa que tem que mudar. Código de postura tem, o Monteiro tem, né? Tem. Quem tem que cuidar das suas calçadas tem num código de postura, quem tem que cuidar da sua calçada é o proprietário.
né? Mas quem é que anda limpando a beira de estrada? É. Ah, não, mas aqui a área não é edificante. Ué, mas a sua cerca tem placa de sinalização que está dentro do terreno do cara, porque o cara botou a cerca porque não quer perder 1 centímetro. Mas não é questão de perder, ali é área área não edificante. Né? A sua cerca deveria estar mais longe. Quando você coloca a cerca ali, você está colocando um obstáculo que quando um carro perder o controle, vai piorar o acidente. Sim. A cerca deveria estar mais para dentro. Né? Tem recuo da estrada? Da estrada, assim, que nem a estrada do Souza, por exemplo? São 15 metros do eixo da estrada, 15 metros. 15 metros a partir do centro Porque da tem que faixa ter... do meio? Isso. Eu não sei dizer qual a legislação tá? Mas é legislação, são outras legislações, não é municipal. O seu André sabia qual que é, eu não lembro agora qual a legislação que é, mas tem que ter recuo, porque a estrada tem que ter... Por exemplo, você vai fazer um bairro, você tem que ter uma... Ali na Vila Esperança é um bom exemplo, você tem uma via paralela. Então, quando você vai entrar, você tem uma entrada de desaceleração, para você não tá na autoestrada e de repente fazer uma curva. Você vai entrar na desaceleração, né? E depois você vai entrar. E aí tem uma segunda via, né? Uma via secundária que é do bairro. Né? O que acontece quando você faz loteamento irregular? Você usa a via principal como a rua do bairro. Ou seja, se uma pessoa abrir o portão, o cachorro correr para fora, Pronto. ele está no meio da estrada. Tem carro passando a 60 por hora. É 60 por hora. Então o cara, fora quem anda acima da velocidade, né? Cara, um carro a 60 por hora é muita coisa para estar no portão da sua casa. Sim. Então, olha o perigo. Né? Então tinha que né? ter. Essas casas tinha que ter uma rua ali. Essas casas tinham que ter calçada, né? E aí tá ali, ia ficar muito mais seguro, muito mais, né? E não ia atrapalhar a estrada, né? Bacana. E no caso aqui o Francisco Raimundo ele pergunta como explicar as saídas, rampas para cadeirantes da prefeitura que sai embaixo do carro estacionado. O carro estacionado não cabe. Então, é o que eu tinha falado, né? É uma cidade antiga, né? Que ela é de origem rural, né? Então, a própria escadaria de entrada do Paço, né? É um grande exemplo, né? Você não tem acessibilidade para entrar na... você tem ali, fizeram na lateral, onde foi possível. Sim. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de paciência com algumas coisas, né? Porque é antigo, né? Toda a vida Porque foi daquele é antigo, jeito. né? Como é que você vai... Se você for fazer uma rampa na entrada do Paço, você vai descaracterizar o prédio, vai ficar muito feio. E ali tem uma saída fácil, E tem uma saída na lateral, né? Que foi feita. Então, a pessoa não entra por aqui, mas ela pode entrar por ali. Né? Então você tem uma alternativa. Atendendo, né? Mas se não desse por ali, poderia fazer no fundo, né? Sim. E realmente tem muito problema. Eu fiz um projeto que foi para renovação das calçadas de áreas públicas, né? Que foi feito, inclusive foi na época que foi feito algumas calçadas ali até a Vila Esperança e tal. Mas teve um que a gente, por exemplo, arrumou a calçada em volta do campo de futebol, em volta do poliesportivo, ali no recinto. Em frente de todas as escolas e tal. E tinha muito local ali que não tinha como. A calçada era estreita e tinha um poste. Né? Então você tem que ter no mínimo 80 centímetros para passar uma cadeira de roda. E não tinha, né? Não tinha como. Então, mesmo estando sem acessibilidade, a Caixa Econômica Federal aceitava isso porque é histórico. Né? No futuro, se for melhor, possível, né? A gente... Mas assim, as próximas construções, elas serem corretas, né? O Francisco fala que não, que foi feito recente. Sobre as calçadas, só a prefeitura dar multa, mas aí entra naquela questão do fiscal também, né? Tem que ter um fiscal, né? O fiscal... ele não pode ficar correndo risco, né? A integridade e física aqui na roça dele. É bem complicado, né? E assim, eu não sei, cara, essa calçada feita pela prefeitura recente... Não, acho que ele está falando da acessibilidade, na calçada não, tá. da acessibilidade. Então, aí é que você vai ver, por exemplo... Aquela do estacionamento lá, sai assim de frente com o carro. Tipo assim, se você parar o carro, a rampa tá bem de frente. Tá de frente. Então é um erro. Tá? E se você for na norma de acessibilidade, a própria rampa ela tá errada. Aquela rampinha ela tinha que ser maior, tem uma declividade máxima, né? Para descer suavemente, para não ter esforço excessivo, tal. Mas realmente tem vários erros. É coisa que foi, não, vamos fazer aqui e é feito a olho, né? Então teria que ajustar,
né? Entendi. Mas é aquela coisa, a prefeitura também não vai conseguir ajustar tudo de uma vez. Precisa Claro. de recurso, né? Precisa de, É. de mão de E mão de tem que obra. ver também precisa- a questão do impacto, que nem a gente está conversando aqui. Não é só as coisas legais também, tem as coisas mais históricas também, né? Tem isso também, né? Às vezes vai fazer uma É. mudança Eu lembro quando a gente construiu a creche, né? Que foi falar, pô, mas eu aqui não posso construir e a creche está na beira do rio. Porque o rio ele tá canalizado, mas a creche Logo fica na atrás. beira do rio, né? Se você for, pô, não tem 30 metros. Só que na legislação ambiental, quando é a obra de interesse público, que é para benefício da comunidade, você pode obter uma autorização da CETESB para Especial. construir especial, tá? Se for particular, aí esquece, você não vai ter, não pode 30 metros, tá? De beira de rio. Até A porque creche ninguém- pôde porque, né, Foi interesse público. porque é interesse público, tá? Então Beleza. tem algumas É aquele diferenças negócio assim. do interesse social, né? Isso. Beleza, então. Existem limites na atuação ou atuação do poder público nessa esfera? E quais são os limites da atuação do poder público? Então, o poder público normalmente, a ideia, né, é que seja muito mais orientativo do que punitivo, né? É muito melhor, né? Porque a gente não conhece todas as leis, né? Então, assim, sempre é dado um tempo, né? Quando você... primeiro, a prefeitura teria que ter os fiscais, né? Que eu não sei como está hoje, tá? A prefeitura. E eu sei que não é fácil, né? Pode-se pegar, criar essa função de fiscal lá dentro ou precisa criar um cargo específico na CBO, aquele lance todo lá? Como que funciona? Então, lá o fiscal que tinha ele era o técnico de meio ambiente, mas na prefeitura tinha o cargo ele era técnico de edificações. Aí ele cumpre essa técnico. função também. E ele cumpria essa função, e ele tinha a função de fiscalizar. Eu não sei se tem um cargo exatamente de fiscal, né? Fiscal de postura ou fiscal de obras. Acho que Monteiro não deve ter, não. E Monteiro não. tem engenheiro. Tem na CBO, né? Mas Então acho que tem na CBO. eu não sei dizer, mas assim, a função, né? O ideal é que a pessoa tenha um conhecimento técnico, mas se ela não tiver, e ela for orientada, por exemplo, tem um engenheiro na prefeitura, e ele orienta aquele fiscal, ele fala assim, olha, você vai lá e você vai observar, se a calçada estiver toda estragada, você vai notificar o proprietário, você dá um prazo. E o cara negocia, né? Não é inflexível. Sim, Aí você dá um prazo de 1 mês. Cara, se o cara for na prefeitura e se preocupar e for lá, ele pode negociar um prazo maior. Ele pode falar, olha, 1 mês para mim não vai dar, eu tô sem dinheiro, eu preciso, não sei o que. Mas ele tem que arrumar, né? Mas ele pode levar um prazo maior. Só também não pode levar 5 anos. Mas dá pra conversar. Mas eu acho que dá para conversar, sim. Isso aí, comigo, pelo menos lá, não tinha esse problema. A gente registrava tudo, né? E aí a pessoa ia providenciar, né? Mas depois com a saída dele ficou bastante difícil, tá? Entendi. Beleza. Tem mais alguma consideração sobre algum assunto que você queira tratar? Eu acho que... Aqui pra gente já tratamos de praticamente tudo aqui da nossa pauta e também já atendeu aqui. Olha lá, o Edgar Santana disse que tem fiscal de obra sim. Tem? Legal. Segundo ele, Isso é muito tem importante. fiscal de né? obra aí pra fazer, ó. E agora é aquela coisa. Outra coisa, a prefeitura, uma coisa que eu percebia na época, assim, a prefeitura precisa ser um pouco. Eu não digo assim, precisa ser um pouco mais incisiva. Notifica, né? Coloca uma regra, né? Aprova isso lá na Câmara, né? Coloca uma regra a falar assim, não, o que existe está aqui, tal, isso vai ter uma tratativa, mas coisas novas, notifica uma vez e dá um prazo. Eu te dou 15 dias para você providenciar. Passou 15 dias, não procurou, você vai lá, notifica de novo. E já avisa, olha, se eu for aí daqui 15 dias de novo, se você não nos procurar, Multa. eu vou multar. E multa mesmo, né? Vai lá, pá, pode acontecer do cara não pagar, pode ser dele espernear, mas você pode ir lá, embarga a obra. E aí, não conseguiu, aí pode apelar para a justiça, pode apelar dependendo da localização, pode apelar para a polícia ambiental e tal, porque assim,
Isso não é ir contra a população, é o contrário. Né? A gente tá tentando ajudar, né? Para que as coisas fiquem boas para todo mundo, né? Tá certo. Beleza. Tem mais algum assunto para ser tratado que você gostaria de falar? Não, acho que é isso aí. O Francisco, ele comenta aqui que em Monteiro ele faz aqui se faz primeiro as pontes no deserto e depois levam os rios. Que é aquela coisa, né? Monteiro é uma cidade muito simples, né? Uma cidade que não tem assim fábricas, né? Que possam prover, impacto, né? Gerar empregos e tal, né? Tem os pequenos aí que, né? Na luta tenta sobreviver, né? Vai sobrevivendo, tal. Monteiro depende muito de verba estadual e federal, né? Então assim, não é fácil, né? Para Monteiro não é fácil. Né? E principalmente por causa da logística, né? As empresas não se instalam aqui por causa do relevo, por causa da estrada, que é complicada, né? Seria um eixo interessante, né? Porque poderia atender tanto sul de Minas, tem fácil saída, quanto ali pro lado de... No plano diretor é previsto uma área industrial em Monteiro Lobato, que fica lá pro lado, e foi previsto pro lado do Taquari. Uma região. Por quê? Para ficar mais próximo de São José, para saída, né? E está previsto lá, né? Então precisa incentivar empresas a virem de alguma forma, né? Fazer concessão de terreno, mas daí tem outro problema. Monteiro Lobato também tem pouco terreno. O poder público em Monteiro Lobato tem pouco terreno. Entendi. É tudo privado, sabe? Então teria que ser um incentivo. A prefeitura teria que ter condição de oferecer e aí alguma tem coisa. que oferecer alguma coisa para trazer indústrias, né? Para gerar emprego e tudo, né? Beleza. Então, a gente vai indo para as nossas considerações finais. O que você pode deixar de mensagem para Monteiro Lobato, especialmente quem está aí com a sua obra ou planejando algo nesse sentido? Então, cara, eu tenho aqui casa agora eu tô morando em São José, né? Porque eu tô trabalhando na Urban e fica muito complicado ir voltar todo dia, né? Mas eu falo pra minha mulher, minha casa é aqui, né? A nossa casa é aqui, né? A gente fica em São José porque tem que trabalhar, né? Eu gostaria muito de trabalhar aqui na região, né? Só que, assim, é um tanto complicado, mas eu tô aqui, se alguém precisar de alguma coisa, tem meu contato aí no Facebook. Tem meu contato no Utilidade Pública, né? Tem. E fim de semana eu tô aqui direto, todo feriado eu tô aqui. E outra, se precisar vir aqui dia de semana, de noite, né? Porque eu trabalho de dia. Só conversar. Eu tenho meu compromisso lá com a empresa que eu trabalho, né? É só conversar, combinar e eu posso fazer consultoria. E dependendo da situação, eu ajudo o que for preciso. Aí, ó, né? Para orientar. 30 anos aí de estrada, então, ó. Quem tiver aí com a sua obra na dúvida, o cara tá na dúvida. Depois de tudo que a gente conversou hoje, chama aqui o engenheiro Henrique. Daí depois a gente coloca o telefone dele também lá na live lá. Aí você já pode ir bater aquele zap, aquela ligação para ele. Ó, tô com uma obra aqui, preciso dar uma acertada. Quero ver se tá tudo dentro dos conformes e tal. Tem o código de postura, tem o plano diretor. O código de obras, né? Que código de obras, 1001. Tem... É só chegar na Câmara, pedir para o pessoal lá. Eu queria ver a legislação de obra, tá lá. E tem outros engenheiros também na cidade, né? Tem o Geminiano, tem um que se formou faz pouco tempo, que é o Leonardo, né? Que trabalhava na prefeitura. Leonardo Godoy, né? Então, ele se formou faz pouco tempo e eu já não sei onde ele... Porque como eu fui para São José, eu perdi o contato, né? Eu não sei se ele está atuando aqui, se ele arrumou um emprego fora, o que ele está fazendo. Mas ele é um engenheiro. Beleza. Né? Tá já então. Muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos, foram mais do que satisfatórios, né? Acho que tirou quase todas as nossas dúvidas. Quem tiver dúvida pode entrar em contato com ele aí, que ele vai bater aquele papo, vai desenrolar aí. Então, muito obrigado pela presença. Eu queria falar só mais uma coisinha. Sim, senhor. Que é uma coisa que eu tenho uma admiração muito grande e eu gostaria muito que isso expandisse, que é a permacultura, né? Que foi um dos itens que eu pedi, eu conversando com a turma que participou na época e tudo mais, que eu pedi que fosse colocado um plano diretor, um incentivo à permacultura, a gente usar elementos mais sustentáveis, né? A gente, aqui não tem condição de ter, aqui não tem, por exemplo, uma estação de tratamento, mas existem soluções, né? Soluções alternativas orgânicas que funcionam, que daí reduzem drasticamente o impacto à natureza, né? O impacto ambiental.
e tal. E assim, como está no plano diretor, é uma coisa também que se as pessoas tiverem acesso a deputados, tiverem acesso, souberem de projetos que possam ser elaborados para conseguir verba de fora, tal, isso é bastante importante, né? E vai no plano diretor, procura a prefeitura lá está falando sobre incentivo à permacultura. Isso é bastante importante, eu acho. Tá? Beleza. Só... Então, tá aí. É Então, excelente dica aí, né? Sempre fazer da melhor forma possível aí, adequando as novas normas, plano diretor. E vamos que vamos para nossa cidade tá crescendo, né? Tá aí o boom, né? Aí que tá tendo ultimamente aí, tanto com pessoas que estão chegando agora, quanto dos próprios moradores, né? Que vai se desmembrando, vai casando, enfim, vai dividindo suas terras aí. Vamos tentar seguir o mais próximo possível aí para a gente não criar futuramente mais dificuldades para o município também, né? Não criar mais demandas, porque as pernas da administração em si, a questão de verbas é bastante limitada, né? Para cuidar de tudo. Então, engenheiro Henrique, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Tá? Sempre que tiver uma novidade, pode mandar para a gente aqui, ou vir pessoalmente aqui falar com nossos telespectadores aí, nossos ouvintes, tá? E depois a gente deixa seu telefone também na live. Tá, depois a gente pode manda deixar. O link, tá bom? Legal. Então tá jóia. Bom, obrigado então pro engenheiro Henrique pela visita e pela participação na nossa live. Obrigado a você que participou, que acompanhou a gente até agora 20 horas e 6 minutos. Hoje, sexta-feira 13, mas hoje só trouxemos notícias boas, hein? Muito obrigado para você. Na quarta-feira tem outra live às 19 horas. Na sexta-feira, na próxima, também. Em breve, mais convidados. Se você é ouvinte, quer participar conosco aqui, tá aqui o nosso estúdio, fique-se à vontade, só entrar em contato com a gente aí, WhatsApp, e-mail, tá aí no seu rodapé. Só você entrar em contato que a gente faz o agendamento para você. E você que é autoridade do município, secretário, secretária, enfim, os vereadores, fiquem à vontade também para participar aqui. Muito obrigado a todos e uma boa noite e até um próximo programa, se Deus quiser.